Olá, meus queridos e queridas! Como vão vocês? Tá tudo bem por aí? Eu disse que eu ia voltar, né? E eu trouxe hoje mais uma palavra, mais uma reflexão para você. Teve pessoas que me perguntaram o porquê desse nome do canal, por que eu troquei. O que seria desigrejado? Desigrejado seria sem igreja. Mas seria para aquelas pessoas que estão sedentas, sabe? Da palavra de Deus, da presença de Deus. Aquelas pessoas que anseiam em buscar a Deus nas suas vidas. Que sabem que não podem dar um passo sequer sem a presença do Senhor. Que sabe que tem uma confiança profunda, tremenda, que sabe que se Deus não estiver junto, que nada dará certo. Então, por isso que eu troquei esse nome. E deixa eu te falar uma coisa, nesse canal você vai ouvir sobretudo a palavra de Deus. Se você veio para cá procurando revelação, se você veio para cá procurando esses canais que as pessoas ficam profetizando na sua vida, eu já te aconselho a procurar outro canal. Eu tenho o dom de revelação, tenho o dom de visão também. Mas esse canal aqui é para você ouvir única e exclusivamente a palavra do Senhor. Por que eu fiz isso com esse canal? De tanto a gente frequentar as igrejas e você vê que o momento da palavra que seria essencial, ela é deixada para o final do culto. Eles não dão mais a devida importância para a palavra. Então, esse canal, ele foi feito para isso. Tá bom? Qual que seria a palavra de hoje? Eu trouxe um questionamento para você. Você vai ver aí no tema, né, do vídeo, se Deus é justo. Eu tô perguntando se Deus é justo. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, essa mulher deve ter batido com a cabeça. Perguntando se Deus é justo. O que você acha? No livro de 1 Pedro 3,18, fala o seguinte, que sim, justiça é o que Deus é. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e eu vi que só o nome justo aparece na Bíblia umas 187 vezes, se eu não estou enganada. Justo significa puro, significa onde há razão, onde há equidade, que julga imparcialmente. Por isso que eu trouxe essa passagem para você. E a reflexão que nós vamos fazer é a respeito disso, se Deus é justo, está aqui no livro de Êxodo 33, aonde Moisés, ele roga pela presença do Senhor. Eu já vou ler o texto, mas algumas vezes a Bíblia repete aqui que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Veja bem, você vai entender aonde eu quero chegar. Ele endureceu o coração de Faraó, mas não foi assim para mostrar que ele era injusto. Porque assim, toda a Bíblia, você que é leitor de Bíblia, você sabe que nós temos assim provas cabais da misericórdia de Deus em muitas passagens, né? E endurecer o coração de Faraó foi assim uma fórmula de Deus para que o povo pudesse ver que o Deus que eles criam iria no caso fazer maravilhas.
Se você já deu uma passadinha lá no livro de Jó, tem um momento que Jó, depois que acontece tudo que acontece com ele, né, ele vira e fala assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. É lindo demais, né? Mas o que acontece? Moisés não conhecia Deus de ouvir falar. Pelo contrário, Moisés, ele falava face a face com Deus. Você vai entender os meus questionamentos. Quando Deus falava com Moisés, Deus mostrava a sua soberania, Deus mostrava a sua sabedoria para ele, né? Uma coisa interessante que eu andei procurando aqui, nada na Bíblia, em nenhum momento aqui fala que porventura o faraó, ele tenha se convertido ou se tornado um adorador de Deus, né? E mesmo assim, com o endurecimento do coração dele, eu acho que mesmo com o endurecimento, mesmo sem o endurecimento de coração do faraó, eu creio que ele tinha liberado, ele tinha dispensado o povo para ele parar de perder, né? Ele tinha liberado, mas para ele continuar com a sua idolatria, para ele continuar com a sua apostasia, né? As pragas e o endurecimento de coração me mostram duas coisas ali que eu aprendo, né? As pragas e o endurecimento do coração. Que aquele povo egípcio, eles deviam, diante de tudo, a própria existência ao próprio Deus. Porque Deus ali não os matou, né? E eles não deviam a própria vida, a própria esperteza de querer manipular a Deus. Olha só, como as divindades que eles adoravam, né? Porque Faraó era visto como uma divindade, né? Que manipulava todo o povo na sua religião, no seu culto pagão, certo? Tem uma palavra hebraica que eu andei estudando aqui, muito interessante, que ela descreve o endurecimento do coração do faraó. A conotação dessa palavra é deixar o coração pesado, endurecimento, endurecer o coração, deixar o coração pesado, que seria assim uma grande desvantagem, né, em questão de religião, que a gente precisa ter um coração leve, né, para poder compreender. Mas no pensamento egípcio, para que você compreenda, ter um coração endurecido e não pesado já era algo positivo. Olha que interessante. Por quê? Essa expressão, né, de coração duro, elas para o povo egípcio, né, significava no caso, né, força, significava, você vai entender onde eu quero chegar, significava assim autocontrole, né? Nessa crença egípcia, teria que se ter um coração duro, porque após o julgamento, para assegurar que o coração do morto se mostrasse inocente, o que era feito? Em vez da confissão de pecados diante dos deuses, né, era colocado no peito da pessoa mumificada, era colocado uma peça chamada escaravelho, em forma de coração assim esculpido com pedras preciosas. Se você já leu um pouco da história egípcia, você já leu sobre as pirâmides, né? Você já deve ter visto sobre os saqueadores das pirâmides, porque era muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas que ficavam dentro das tumbas, né? E que eles violavam. Mas deixa eu fazer um parâmetro. Na crença egípcia, teria que se ter um coração duro, né? Mas no Êxodo, aqui nessa palavra onde eu estou trazendo para você, ter um coração endurecido seria um traço assim bem negativo. Porque o interessante, gente, é que o Senhor, endurecendo o coração do faraó, a maldade do faraó que foi exposta. Você tá me entendendo? Mas peraí, mas Deus não é justo, Marilene? Você não perguntou no início do vídeo se Deus era justo e eu não questionei se porventura você tinha batido com a cabeça, mulher? Pois é. Se Deus
foi quem endureceu o coração de Faraó? Qual que é, então, a culpa de Faraó em ter resistido à vontade de Deus? Me responde. Responde para mim. A questão é que Deus foi paciência com aqueles que mereciam condenação. A ira de Deus naquele momento ali, ela foi santa. E ele mostrou ali o seu poder salvador, ele mostrou ali todo o resplendor da sua glória, que até então Faraó achava que ele é quem tinha. Tá bom? Entendidos? Então, passemos para a palavra, tá? Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixa saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Deus fala para Moisés, gente, olha que lindo. Agora, pois, Senhor, diz Moisés, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ponto. Só que em Êxodo 33:1, Deus disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Você entendeu? Deus disse para ele: sobe e leve o povo. E aqui no 14, Deus disse: a minha presença irá contigo. Contigo, iria com Moisés e não com o povo. Então o que Moisés faz? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos, no plural, faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos, e não somente eu, achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja bem, Moisés, ele fez um questionamento a Deus. Senhor, se tu não fores comigo, não nos faça subir deste lugar. Tá. Ele questionou a Deus ao falar com ele para subir o povo, mas Deus não deu como que eu vou te explicar? A conhecer quem que enviaria com Moisés ali naquele contexto. Isso me faz pensar o seguinte: quando Deus fala, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, que ele não inclui o povo, Moisés insiste com ele, para que Deus incluísse na sua palavra o povo que ele liderava, certo? Veja bem, Moisés, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, ele falava face a face, o povo não. Moisés não era aquele profeta, aquele homem de Deus que ficava em porta de templo esperando esmola. Não era aquele que ficava indo de igreja em igreja pedindo oração. Não, ele entrava no templo e ele falava com Deus face a face. Moisés falava com Deus face a face. O que Moisés queria para si ali naquele momento, ele buscou pelo povo. É simples. O que ele queria de Deus ali era tudo ou nada. Apesar daquele povo ter saído do Egito rico, com ouro, prato, joias preciosas, eles saíram com o material. Moisés saiu com a presença. Porque a palavra de Deus fala que todo ouro, que toda prata é do Senhor. Então, aonde Moisés fosse, Moisés seria próspero. E se Deus não levasse aquele povo junto, não abençoasse aquele povo junto, aquele povo ia perecer, gente.
simples. É simples o entendimento aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso relacionamento com Deus é justiça em adorá-lo. Mesmo sem ouro, mesmo sem prata, mesmo sem casa, mesmo sem carro. Porque tudo é dele, por ele, para ele. Ele é o centro do qual Moisés mostrou. A palavra diz que porque dele, para ele, por ele, foram feitas todas as coisas. Deus, ele é um ser supremo. E Moisés aqui é como se ele assim já rejeitasse toda altivez que se levantasse contra Deus naquele povo. Ele rejeitava toda apostasia. Ele não queria saber, Senhor, ou tu vais comigo ou tu não me faças subir daqui. Senhor, nem mais um passo darei. Me ensina, Senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, com quem eu devo falar, aonde eu devo ir. Me ensina como eu posso levar esse povo. Tu és, Senhor, o meu amparo, o meu baluarte, a minha sustentação. Era isso que Moisés estava falando com Deus. Senhor, fora do Senhor eu não tenho vida. Eu vou perecer. Eu vou perecer. Porque Deus era vitorioso nas pelejas. Aquele que busca o Senhor, aquele que busca a palavra do Senhor, ele é vitorioso nas pelejas. Então sair dali sem a presença de Deus era cavar a própria cova, era morrer e ser enterrado naquele deserto. Deus é justo? É. E a justiça dele está na sua vida? Não sei. Não sei. Agora, duas coisas eu vou te falar. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a segunda é tentar ajudar aquele a quem Deus está tratando. Tá? Tentar ajudar a quem Deus estava tratando. Deus estava tratando aquele povo. Aquele povo que o conhecia de ouvir falar, mas que depois os olhos deles o viram. Às vezes, sabe o que acontece? Deus endurece o coração da gente ou endurece o coração de alguém contra nós. E eu penso o seguinte, não é para atrapalhar o outro e não é para o outro nos atrapalhar. É para nos tratar. É para nos curar. Deus se levanta contra todo altivo, contra todo orgulhoso. E às vezes esse é o nosso problema. Então, quando você for decidir algo, fala mesmo com Deus. Por mais que você tenha o seu poder de decisão, diga para o Senhor: Senhor, se tu não fores comigo, não me deixe decidir isso, não me deixe fazer aquilo. Não me deixe resolver essa situação dessa forma que eu quero. Você tem coragem para isso? Você tem coragem para isso? Para colocar tudo na mão de Deus e esperar pela resposta dele? Você tem que pensar. Veja se você tem coragem para isso, né? Então, era essa palavra que eu queria trazer para você hoje, para que você possa se levantar também contra toda altivez em relação ao nome do Senhor. E para que você, todos os dias, dentro do seu coração, você saiba que você depende de Deus para ter bom êxito. Tenha bom êxito na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus passos. Tenha bom êxito, porque Deus é contigo. Não é porque você não está participando de nenhum lugar, não, que as pessoas vão te ver como pessoas derrotadas. O que as pessoas falam de mim, falam de você, pouco importa. Diz mais sobre o que elas são do que o que a gente é. Eu pouco me importo. Tô nem aí. Pode falar de mim o que quiser. Eu sei onde anda o meu coração. E eu sei que ele está dentro do centro da vontade de Deus. Queira você que está ouvindo questionar,
que eu posso fazer? Quem conhece o meu coração, quem conhece o seu coração é Deus. E a você e aos outros, e você aos outros, não deve nenhuma satisfação da sua fé. Tá bom? Só resolva a sua vida com Deus. Para você um grande beijo. Fica com Deus. Dá o seu joinha, compartilha, porque assim o YouTube ele vai entender que a live, que o vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Tá bom? Conto com o seu apoio, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau.